Boa noite a todos. Com muita alegria, satisfação de estarmos juntos aqui pós-Natal para o nosso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 77, todos juntos. E seria o estudo do Flávio, né? Então eu vou fazer aqui a prece no lugar dele. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar o pensamento ao alto, a Jesus, à casa de Emmanuel, a todos os mentores e protetores espirituais da nossa casa, para que possa botar o nosso pensamento voltado ao alto, nos inspirando a compreender esse texto da melhor maneira possível, para termos a compreensão mais correta e assim colocarmos em prática nas nossas vidas, para com todos aqueles que convivem conosco. Pedimos também que essa falange de luz envolva a todos os nossos irmãozinhos do estudo que por qualquer motivo não puderam estar presentes, que as falanges do bem possam ajudá-los, ampará-los na solução das dificuldades que impediram de estar aqui. Graças a Deus, graças a Jesus. Você pode botar que eu leio, tá, Flávio? Ou Vitor, se quiser, tá? Pode ser, então. Tá? Tá, vou compartilhar aqui, então, e você lê para a gente. Está enxergando bem? Sim. Então, nós vamos falar hoje do item 77, convém refletir. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Isso está em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Alguém quer falar, comentar desse texto de Tiago? Pode prosseguir. O que eu achei interessante aí é que ele bota a questão tardio se irar, né? Aí, de repente, a gente vai ver isso mais na frente, mas ele não diz que não se deve se irar, em hipótese alguma, né? Então, você vê que, né, é uma coisa que a gente, de repente, vai entender mais à frente sobre a questão de que, às vezes é necessário a ira, não que você vá violentar os outros, né? Mas, às vezes, é necessário uma energia a mais. Exatamente. Então, vamos lá. Analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Isso é interessante, né, porque vem de encontro a esse texto do Tiago, porque a gente tem que ter assim, ouvidos de ouvir, né? E mais paciência para ouvir a pessoa até o final, tentar também interpretar o tom de voz, o que ela quer passar naquela mensagem, que às vezes a pessoa fala uma coisa, mas a gente não que ela queira dizer exatamente. Acontece, às vezes, de uma má interpretação. Por isso que ele fala tardio para responder e para se irar. Por quê? Para evitar, né, de você ter analisar rapidamente a fala do outro, né, e tomar atitudes precipitadas, não é? Isso é. Um conselho muito útil para os dias de hoje, né? Que geralmente a gente, né, tudo corrido, a internet, é tudo para ontem, é tudo Shazam, e aí a gente muitas vezes nem para ouvir o que o outro está falando. E como você disse, muitas vezes a questão não é nem que você necessariamente possa resolver aquele problema, mas você, quando você realmente analisa, reflete, pondera, como a Selva falou, você muitas vezes, talvez você não tenha a solução para o problema daquela pessoa, mas talvez você perceba no tom de voz que ela está triste, que ela está precisando de um carinho, de um conselho, de um ombro amigo. E a gente muitas vezes não para, né? A gente nem para refletir, nem para ouvir,
já dispensa. E são coisas que a gente tem que realmente, como ele bota aqui, são modalidades do ato de ouvir, né? Então, a gente tem que praticar Já essas quer dar uma modalidades. solução para a pessoa logo para despachar, né? E a gente tem que saber ter essa paciência para ouvir, não é? Também a pessoa. E nós estamos tão no automático, né? Que muitas das vezes nós deixamos de ouvir, né? A gente não dá importância, né, para aquela... Porque a pessoa está falando, né? Você já está tão no automático, você fala, já sei que ele vai falar depois. Aí você já corta a pessoa, né? E já deixa de realmente de dar atenção, né? Necessária para aquele assunto. Exatamente. Exatamente. Isso me lembra quando nós fazemos atendimento fraterno, para quem trabalha com atendimento fraterno, essa questão aqui de saber ouvir, né, que é analisar, refletir, ponderar, não é? Nós temos que nós ouvimos a pessoa, deixamos ela falar, esgotar tudo que ela quer, sabe? Tudo que ela está sentindo, né? Prestar atenção para poder ter as palavras certas para ela. Então, é importante esse tempo, né? Quer dizer, tardio para falar. Quer dizer, a gente tem que estar pronto para ouvir, né? E esperar o momento certo para poder falar, né? E no caso que fala tardio até para se irar, né? Porque às vezes a palavra pode nos causar desconforto, né? Mas se você parar, esperar o momento certo, você consegue dialogar sem despertar a irritação e ficar, né? Até aquele desconforto todo da raiva que naquele momento teve. Então, a melhor coisa assim, realmente é esperar. Temos 2 ouvidos, né? E uma boca. É para ouvir mais e falar menos. Exatamente. E a boca ainda tem que dividir a função de comer também, né? Não só de falar. O ouvido só serve para ouvir. Então você vê que ele realmente tem uma função mais ampla. A gente tem que ouvir muito mais do que falar. Do que falar, né? Isso é verdade. Essas absorções, né, pelo ouvido, pela visão, né? Muito importante. E o que sai só por uma via, né? Verdade. É para a gente pensar muito. E lembrando aí que o ouvir, na verdade, está fazendo o papel desse, como a Doroteia lembrou bem, né? A gente ouve com os olhos, a gente ouve com a mão, usar os sentidos, né? Porque às vezes o cego, coitado, o cego não, o surdo não poderia ouvir? Não, o surdo ouve. Ele ouve, lógico que ele não ouve sons, né? Ele vê e aí percebe. Né? Exatamente. Vibrações, né? Através da visão, ele percebe a fisionomia, através da vibração mesmo do ar, né? Das coisas, ele percebe se o movimento tá brabo, tá pesado. As mãos, né? Com as mãos ele consegue ler, consegue perceber. Então, cada um, independente até dos defeitos, das deficiências que a gente possa ter de dificuldades físicas, elas não impedem, ainda assim, da gente praticar esse conhecimento aqui da reflexão e da ponderação, usando, seja qual for os nossos sentidos, mas exatamente refletindo e analisando tudo que a gente está percebendo à nossa volta antes de tomarmos qualquer decisão e antes de verbalizarmos, principalmente. Sim. Então, vou compartilhar para se alguma continuar lendo. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no Ministério do Bem. Somente após ouvir com atenção pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Deixa eu continuar aqui esse daqui. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, outro espalha.
né? Então, isso aí já realmente é o que eu tinha falado com relação até à questão da, da doutrina, do atendimento fraterno, né? Que fazemos. A gente tem que ter essa paciência, tem que saber ouvir, não é? Para poder agir da forma adequada, responder, né? Dar atenção à pessoa é muito mais importante do que, às vezes, até falar, porque a pessoa que, às vezes, quer falar, ela só quer falar, ela quer que alguém a ouça. Às vezes, ela não quer que você diga nada, né? Mas ela quer ser ouvida, ela quer receber a atenção, ela quer botar para fora aquilo que tá oprimido dentro dela. E saber ouvir, né, também é um ato de caridade. Né? Nós falamos Isso é verdade, isso é uma grande verdade. Sim. Né? Para poder também dar esse conforto para a pessoa. Né? Ninguém quer falar uma coisa? Você tocou um ponto importante. Às vezes ela está mais precisando ser ouvida. Ela está agoniada porque ninguém, às vezes, escuta ela, o que ela quer falar em casa ou no ambiente de trabalho, né? E, de repente, você ouvindo está dando uma coisa muito boa para a pessoa. Exatamente. Doroteia, né, no seu trabalho você entende bem disso, né? Nossa, pelo amor de Deus. Né? A importância que o psicólogo tem de ouvir, até porque como é que você depois pode dar um conselho, como é que você pode orientar, como é que você pode entender qual é o problema do paciente se você não nem para ouvir. E muitas vezes nós somos assim, né? A gente quer dar conselho, a gente quer dar pitaco, a gente quer dar opinião, a gente quer falar de um assunto sem antes ter ouvido, sem antes ter estudado, sem antes ter se aprofundado, e aí começa as famosas discussões de internet, que a gente vai discutindo sobre tudo, sem entender de nada, porque antes não se parou para ouvir, antes não se parou para realmente se aprofundar, para que você, como ela bota ali, quem ouve, guarda. Então, para você guardar conhecimento, obter, você primeiro tem que ouvir, você primeiro tem que ouvir aí no sentido amplo, como a gente falou anteriormente, de aprender, né? Seja também através da leitura, através dos estudos, porque quem fala doutrina. Mas como é que você vai doutrinar se você não sabe de nada? Como é que você vai querer opinar sobre um assunto que você não sabe nada? Como é que você vai querer falar de algo que você não sabe nada? Então, nós temos que ter essa preocupação em, antes de falar, guardar, que significa aprender, significa obter o máximo possível de conhecimento para depois falar com propriedade sobre qualquer assunto que seja, né? Mas principalmente aquelas coisas mais sérias, né? Como a doutrina espírita, principalmente, que a gente está aqui estudando, quando muitas vezes os nossos familiares, os nossos amigos que têm curiosidades sobre a doutrina espírita, se a gente não procurar se aprofundar, entender e estudar, a gente vai acabar ou dando uma resposta, aquela resposta, né? Não sei, não sei o que vai acabar desanimando a pessoa, ou falando, ou pior até do que dar essa resposta, que é falar besteira, falar errado, e aí é pior ainda. Então, a gente tem que ter essa preocupação. Alguém mais? Helder, boa noite, seja bem-vindo. E às vezes também a pessoa não sabe nem se expressar, ela está tão sofrida. Por isso que esse ouvir é importante, né? Porque às vezes ela está tão sofrida que até na maneira dela se expressar fica difícil entender. Então, mas você sentir é importante. Entender mas sentir é também. Eu acho que o sentir é fundamental. Né? Às vezes a pessoa está tão confusa que não sabe nem explicar o que ela está sentindo, mas você está ali junto com ela. Eu acho que isso é muito importante, né? E por isso que a falação atrapalha, porque a falação às vezes afasta você da pessoa. Você sabe tanto, sabe, e não é bem isso que ela está precisando. Ela está precisando se organizar mentalmente, né? É verdade. Não e é? você sabe que isso, a gente ouvir a pessoa
você consegue, até dentro da própria fala da pessoa, dar a resposta, ou dar dentro das próprias palavras dela. A gente encontra, às vezes, ali o ponto, né, da questão e poder ajudar aquela pessoa. Então, por isso que é importante ouvir, saber ouvir, né, para identificar não só as palavras, mas o que ela está sentindo com aquilo. Isso, o sentimento básico, né, Selminha? O sentimento básico que ela está. Isso, é muito importante isso, muito importante. Exatamente. Tem tanta coisa que você, por exemplo, você consegue perceber se você parar para ouvir, você percebe, por exemplo, se a pessoa, até que ponto ela tem conhecimento de algum assunto que você pretende falar. Então, você vai saber como falar, né? O que adianta você falar com uma linguagem, às vezes, totalmente técnica ou muito profunda, se você percebe que a pessoa não entende nada daquilo? Você vai perder tempo e vai deixar a pessoa confusa. Então, você muitas vezes percebe, se você parar para ouvir e perceber e refletir, você já, mesmo sem conhecer a pessoa, você já começa a ter uma noção até mesmo de nível de escolaridade, de tudo isso para você. Como é que eu vou falar, né? Como que eu vou me portar diante dessa pessoa para que ela me compreenda da melhor maneira possível? Você só vai perceber essas coisas se você antes parar para ouvir. Parar para ouvir e refletir sobre a informação que você está recebendo. E aí você vai conseguir fazer essa gama de informações para conseguir dar a resposta numa linguagem, com termos e com um sentimento melhor possível para atender as necessidades daquele que veio falar com você. Acontece muito também com adolescente, né? Porque geralmente os pais sabem que é isso, é aquilo, seu fulano, você vai fazer isso, e muitas vezes aquilo que os pais às vezes acham que não tem nada a ver com aquilo que a pessoa está sentindo, né? Então, o adolescente tem muito isso também, de dificuldade até de se expressar, de tanto que às vezes o adulto se expressa por ele, entende por ele, resolve por ele, né? Perfeito. Muito Na hora difícil. que ele vai se colocar, ele está confuso até para expressar o que ele sente, que ele mesmo não está sabendo o que ele está sentindo, né? Quem nunca, né? Quem nunca já tentou conversar com um adolescente e teve extrema dificuldade de sair um diálogo ali muito compreensível, né? É difícil. Por isso que a gente tem que exercitar essa reflexão e a análise, como ele fala ali no primeiro parágrafo. Helder, quer falar? Principalmente aqueles que são muito reticentes, né? Que falam pouco, falam um pouquinho de um monte de coisas, e você fica voando, às vezes, naquilo que ele está tentando passar, que ele mesmo não sabe passar. Ainda tem isso, né? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Eu gosto de conversar com jovem, com adolescente. Eu, lá em Bico, vizinho, eu moro em Guarará, né? Eu faço um trabalho com jovens, né? Eu participo da evangelização uma vez por semana. Tem todo sábado, né? Então, eu sou escalado um sábado por mês, né? Eu gosto muito. Me entendo bem com ele, né? E eu me lembro que quando eu cheguei nessa de maluco, barbudo, não foi fácil, não. Mas eu com um jeitinho, não é? Porque tem que ter um jeito, né? Eu sempre gostei de conversar com os jovens, né? E sempre me entendo bem com eles. Pode parecer que não. O Helder com essa cara de maluco, mas não, eu me entendo bem com eles. No final fica tudo bem, eles entendem bem o que eu estou falando. Eu uso muito, eu gosto de psicologia, né? Eu vou jogando ideias para eles pensar, a gente vai dialogando. E no final eles acabam, depois de um ano, né? Parou por causa da pandemia. Mas depois de um ano a gente estava bem entrosado, eles já me conheciam. Tem que ter paciência, muita paciência, né? A gente vai falando
vai jogando algumas ideias, né? Eu já contei isso aqui, quando eu cheguei o primeiro dia, nossa, eles não conseguiam, eles olhavam para mim e ficavam rindo, eu não conseguia falar nada, falando para as paredes, e foi difícil. E aí acabou o tempo, né? 1 hora mais ou menos, a gente dentro de uma sala fechada, e aí quando eu falei, como é que eu vou fazer para falar com esses jovens? Tudo assim, de 16 anos até 20 anos, mais ou menos. Um grupo aí de umas 10 pessoas. Falei, como é que eu vou? Aí eu me lembro que eu cheguei na outra vez que eu fui, eu falei, eu comecei a conversar com eles sobre a questão do preconceito, que ali tinha negros, pobres, tinha um que era homossexual, e aí eu comecei a falar, o que vocês acham do bullying, né? Que agora é moda, o preconceito, a falta de respeito, vocês gostam, né? Porque deve ser complicado. Não, aí eles começaram você está entendendo? Dizer que também não achava aquilo, não se sentiam bem, que achava aquilo errado. E aí, quando eu já tinha uma meia hora de conversa, eu falei, pois é, o que vocês estão fazendo comigo é isso. Vocês estão fazendo isso comigo. Olha para mim, fica rindo, fazendo hora com a minha cara. A gente, para ter o respeito, a gente precisa respeitar. Aí eles ficaram tudo surpresos com aquilo, entendeu? Eles ficaram surpresos, entendeu? Peguei eles de surpresa. Eu usei entendeu? Primeiro eu falei com eles sobre essa falta de respeito, deles sofrer por ser pobre, por ser negro, por ser homossexual, por, sei lá, por vários motivos, gordo, magro, feio, bonito. O que eles achavam daquilo, quando eles sofriam esse preconceito? Né? E todos eles foram unânimes, dizer que aquilo não era legal, que eles não, né? E aí eu, no final, falei, olha, é exatamente o que vocês fizeram comigo na primeira reunião e estão fazendo nessa. Uma total falta de respeito comigo. E aí eu falei com ele, ó, quem não quiser escutar pode baixar a cabeça, não precisa falar nada, mas respeita. Se tem alguém que quer ouvir, que quer dialogar, que quer conversar, né? E aí a gente vai citando os problemas de família, né? Dentro eu levo o Evangelho segundo o Espiritismo, e ali eu já vou com alguma coisa pronta, né? E ali a gente vai tentando, com a leitura, e indagando cada um, como é que é a relação deles com os irmãos, com a mãe, com o pai, a questão, né, da tolerância, da compreensão. A gente aborda vários assuntos, né, e vamos fazendo esse trabalho. E a coisa vai acontecendo com o tempo. Você ensinou eles exatamente as modalidades do ato de ouvir. Porque eles estavam te ouvindo, mas estavam ouvindo só o som. Mas não estavam refletindo, não estavam ponderando, não estavam analisando e muito menos percebendo os seus sentimentos, né? Eles ficaram surpresos, eles ficaram assim, sabe? Ficaram um olhando para a cara do outro, surpresos. Quando você fez ali o plot twist e jogou para cima deles, tipo assim, ó, vocês acham que isso tudo é ruim, doloroso e criminoso? Pois é, então, mas quem está apertando o gatilho são vocês. Aí eles pararam para refletir sobre o que eles estavam fazendo. Vocês querem ser respeitados, vocês têm que começar a respeitar, né? Muito bom, muito bom. Perfeito exemplo prático de como podemos, com os nossos jovens, nas nossas evangelizações infantis, né, nos centros espíritas. Aí o Helder acabou de dar uma aula de como a gente pode botar em prática esse poder, né, esse poder de análise e reflexão e passarmos isso para os jovens, para eles começarem também a perceberem e sentir. Vamos continuar a leitura, então, Selminha? E se sentirem seguros também, né? Porque, à medida que eles vão se expressando melhor e se entendendo, eles vão sentindo mais segurança com eles também, né? Na exposição das ideias, de tudo, né? Sim. Os adultos a tendência é a gente não ter muita paciência com o jovem exatamente porque a gente já passou por essas etapas, né? Então a gente quer meio que bater de frente com eles, mas é como se eles já tivessem o conhecimento e a experiência que a gente tem, né? E não, a gente tem que primeiro exatamente ouvir e perceber que eles estão numa etapa
de menos conhecimento, de menos experiência, e é preciso a gente que tem mais experiência exatamente estar abrindo os olhos deles a essas sensibilidades. Então, vamos lá. Então, só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de imorredoura oportunidade. Esforçoso é convir que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Então, aqui já está sendo falado essa questão realmente de esperar, ser tardio no falar, né, para se irar, não é? Quer dizer, quem guarda, quem tem a paciência, né, quer dizer, aquele que ouve, que guarda, né, ele adquire mais experiência, né, e acaba espalhando com êxito, porque ele aprende, né? É isso que ele fala aqui da questão do apóstolo, né? Então, tem que ser guardar, esperar, né? Aprender a guardar para ter o momento certo, que ele diz aqui é ser tardio e irar-se, até que no outro parágrafo faz uma complementação com relação a isso, né? Que é tardio ao irar-se, né? Está lá no parágrafo seguinte. Aliás, a gente pode até evitar isso, não é? Irar-se. Não ajuda em nada, né? Eu achei O interessante. sentimento negativo atrapalha qualquer conversa, né? E às vezes desvirtua até a conversa que está tendo, ela vira uma confusão, desvirtua, assim. Precisa ter muito cuidado com isso. Porque essa questão aí, isso vale muito, assim, a gente, no estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, fala muito disso, a questão da beneficência, a questão de você ter compaixão com o outro, você começar a entender o outro, compreender, né, que cada um tem o seu momento, o seu processo evolutivo, o seu entendimento de uma mesma situação, né? E a gente compreende sem querer bater de frente, querer colocar os nossos valores, nossas opiniões como verdadeiras, né? E isso já evita a questão da ira, porque quando você quer debater com o outro, seu ponto de vista, que é diferente do ponto de vista da Ana, por exemplo, mas o entendimento dela é aquele, o meu é esse. Então, eu não vou conseguir fazer a Ana entender o meu, como ela não vai fazer com que eu entenda o dela. Então, quer dizer, cada uma está num processo. E a gente tem que saber entender essas diferenças. Isso acaba tendo... Você cria o respeito, a empatia com o outro e evita criar conflitos, né? E chegar na questão da ira até, né? Porque você está querendo... fazer valer o seu ponto de vista com relação ao outro, né? Isso é importante. Não é isso? Perfeito. E ali ele bota o quanto a gente tem que ser comedido com as palavras, né? Mostrando que é sempre muito mais importante ouvir. E os grandes sábios, né? Se a gente parar para o próprio Jesus, os grandes sábios, eles geralmente, quando iam falar alguma coisa, né, algum conselho, eles eram sucintos, né? O famoso curto e grosso, que fala ali em poucas palavras. E, né, Jesus tem frases que a gente até hoje, daquela frase, a gente tira uma palestra, tira milhares e milhares de ensinamentos e observações de uma única frase, né? Então, esse poder de síntese que os grandes sábios têm, mas ele vem exatamente do vasto conhecimento que esses espíritos têm. E só quem ouviu muito, só quem sente muito tem essa capacidade de não ser tão prolixo, né? E em pouquíssimas palavras ali, né? Jesus resumiu
todas as leis e os profetas em 2 mandamentos, né? Então, você vê o poder de síntese dele, né? E o quanto é importante a gente perceber isso e começar a praticar nas nossas vidas também, tentar menos falatório e mais conhecimento, observação, estudo e exemplo. Exatamente. Verdade. Então, vamos lá. Acho que dá tempo ainda, 4 minutos, né? Dá tempo de ler o Dá, parágrafo. dá sim, dá. Então, ele continua aqui. Certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece, né? É aquela questão que falamos, né? Quer dizer, no momento, a gente aprende a ouvir, guarda para si, reflete sobre aquilo, para depois discutir sobre aquela questão, porque no momento que você escuta e às vezes se encoleriza com aquilo que você está ouvindo que te desagrada, mas sabendo calar, tomar a água da paz, né? Como o Chico fazia, a gente espera o momento em que a gente consegue serenar o nosso coração, o nosso sentimento, para conversar sobre aquilo. Quer dizer, então a ira desaparece e você consegue chegar num diálogo saudável, né? Mais salutar, né? Que é o propósito verdadeiro nisso, né? Não é? É uma coisa bem difícil de conseguir essa sintonia. É preciso a gente estar muito atenta. E é sempre aquela recomendação que você falou, falar o menos possível, para não ficar falando coisa que não vai ter sentido, né? Porque muitas das vezes, quando a gente está no diálogo, que a gente se encoleriza com o que o outro está falando, quem é que está se manifestando aqui é o nosso orgulho. Né? O nosso orgulho, a vaidade, o egoísmo, aqueles sentimentos que a gente deve aniquilar de nós. Então, eles não são bons conselheiros, não é? E a gente tem que procurar eliminar isso, realmente. É aquele momento assim, peraí, por que eu estou com tanta raiva daquilo que ele está falando? Né? Então, quer dizer, é o momento da gente realmente guardar e esperar a ocasião certa. Por quê? Quando você tem a consciência já desperta, que nós temos, para poder analisar tudo isso, a gente se cala naquele momento e espera a oportunidade certa para conversar, você já se acalmou, já serenou os ânimos, né? Já refletiu que aquilo que você estava se enraivecendo era o teu orgulho, a vaidade falando, e você consegue manter um diálogo. Então, quer dizer, seria, né, vamos dizer, o ideal para todos, né? Mas isso acontece porque quando nós sabemos ouvir. Esse é o mais importante. É a gente escutar e guardar aquilo que está falando, né, para tentar digerir tudo isso, mas não dar logo uma resposta pronta, já querendo atacar, né, sem saber ouvir exatamente o que o outro quer falar. Muito comum no lidar com crianças, né? Às vezes a gente em casa perde a paciência com a criança e muitas vezes é importante que aquela lição seja dada na hora e até com uma certa energia para a criança perceber que está errado. Só que às vezes não é nada, mas sei lá, pelo menos se você respirar e contar até 10, de repente, né, 10 segundinhos já é o suficiente para você não transbordar na dose da energia, né? Para você respirar, controlar a raiva e aí botar para fora numa dose mais moderada, com energia, mas de uma forma mais moderada, sem extrapolar os limites do necessário, né? É o que eu falo, às vezes 10 segundinhos já é o suficiente para você conseguir um equilíbrio melhor.